Eu quero encontrar em cada amanhecer o verde da esperança, o azul do céu das águas não me cansam. Deixa eu respirar a natureza do cerrado e com você ao meu lado ver um lindo pôr do sol. Deixa eu sentir a água fria cristalina, observar da Petrovina, cidade de pedra, tudo que é mais belo ao nosso redor. Eu quero escalar esses paredões, observar os astros, as estrelas, suas constelações, sentir a paz de espírito. O coração é tudo que eu preciso. Sejam bem-vindos ao Café da Manhã com Hélio Silva. Esse é o programa de número 9. O nosso objetivo é entrevistar ao vivo as personalidades da nossa cidade, tirando deles o belo, de forma intimista e espontânea, sem recortes, sem pós-produção e sem edição, ao vivo mesmo. É um talk show de 40 minutos, um bate-papo com abordagens socioculturais. Precisamos do vosso apoio. Participe, mande sua pergunta, curta, comente e compartilhe, por favor. Estamos nas plataformas digitais com produção profissional, tanto no Facebook, Instagram e YouTube. O nosso convidado de hoje é o artista plástico Vander Mello. Com vocês, o artista plástico Vander Mello. Vander. Bom dia, Hélio Silva. Bom dia a todos os amigos aí que estão nos assistindo, né? Através das redes sociais. É um grande prazer você estar presente aí, acompanhando o programa. Ok, Vander, muito obrigado. E aproveitamos para agradecer aos nossos patrocinadores, o Roberto Restaurante, Ascom Assessoria Contábil, Jair Matias Cabeleireiros, Center Livros, Roberto Telões, Cleiton Fraume, que é o autor da música Cristalina. Muito obrigado, Cleito, e a Web TV Rondonópolis. Vander, fale um pouco da sua infância, da sua juventude. Você, nesses primórdios lá, infância e da própria juventude, já mexia com pintura, as pinturas da escola. Conta para a gente, Vander, por favor. Hélio Silva, eu tenho boas lembranças aí no tempo de infância, né? Eu vivi na cidade de Portelândia, Goiás, e morei com minha mãe lá, né? Até os 12 anos de idade. Eu posso dizer que foi um lugar assim muito legal. Eu vivia na companhia dos primos, naquela época a gente ia para os córregos lá, né? Tomar banho, e enfim, eu gostava muito desde pequeno do desenho, né? Estudava numa escola lá e inclusive eu era meio despercebido a questão das certas matérias, né? Porque o professor estava ensinando alguma matéria e eu ficava desenhando, né? Mas aí o dom já veio desde aí. A gente assistia aqueles filmes lá tinha um cinema lá na época, lá, os filmes de faroeste, assim, filme de Tarzan, enfim, né? E aí eu ia para a escola e começava a desenhar, sabe? Então, sabe, o desenho está desde o começo, né? Já veio de um dom de Deus. Sim, já sobressaiu da infância. Dom maravilhoso Deus, né? Eu acho que é Deus que nos capacita, né? Eu acho que a arte é um sacerdócio, né? Porque nós já começa desde pequeno, né? Você tem esse dom aí, né? E a família? Os pais ajudavam? Eu sei que você tem um irmão que é artista também, o nosso querido amigo Hermes, né? Ele tem um trabalho maravilhoso junto, inclusive eu já visitei o ateliê de vocês. Mas conta, a família ajudou nessa decisão de ser artista plástico? Sim, o Hermelo é meu irmão, né? Então eu... O Hermes.
Você falou Hermélio, seria uma honra para mim. Hermes de Melo, né? O Hermes. Ele me ajudou desde o começo, né? Ele descobriu meu talento, assim, pelo desenho, né? Ele já morava aqui em Rondonópolis, né? Com meu pai, né? E aí, meu pai tinha visto separado da mãe, então aí o Hermes mandava naquela época, mandava aquarela, mandava assim, lápis de couro, mandava pincel. Aí eu comecei a desenvolver meu dom pela arte, né? E aí depois de um certo tempo, lá para 13 anos, 14 anos, eu vim para Rondonópolis, né? E aí, nesse período ali, o Hermes, meu irmão, já trabalhava com a pintura de painéis, plásticos, com as artes, né? E aí, o Hermes também, ele sempre foi um grande artista, assim, pela pintura, né? Pintava seus quadros, né? E aí, eu também me envolvi, né? Comecei a trabalhar junto com meu irmão, né? Nós desenvolvemos muito trabalho aqui em Rondonópolis, né? E aí... Nós fizemos algumas exposições juntos em Cuiabá, né? E o Hermes, ele sempre foi uma inspiração, assim, para mim, sabe? Quando ele começava a pintar a tela, eu colocava uma tela de lado ali, cavalete, começava a pintar juntamente com ele, né? Então, foi, sabe, foi maravilhoso isso aí, né, velho? Que legal. Você acabou falando já dos primórdios, das suas primeiras obras, dos seus trabalhos, mas conta pra gente qual foi aquela obra que marcou, assim, falou, agora eu sou artista mesmo. Eu já ouvi uma matéria a respeito, Wander, que você fala do incêndio num posto de gasolina. Então fale da primeira obra, se não for essa, e fale dela também, por gentileza. Paz, essa obra é o seguinte, eu estudava na escola Nunes Rocha, né? E aí, então na época, foi em 78, aí aconteceu à noite esse incêndio, né? No posto Papai, né? E aí eu corri para lá, e aí naquele momento eu peguei um desenho e comecei a fazer aquele desenho, aquele trágico incêndio que teve, né? E aí depois eu comecei, aí eu fiz aquele desenho e pintei no Duratex ali, naquela época, né? Eu pintava no Duratex. E aí eu participei da primeira exposição no Salão Jovem Arte, né? Em 78, entendeu? E aí, quando eu comecei a participar, a integrar no movimento das artes plásticas mato-grossense, né? Através do Salão Jovem Arte. Há 42 anos? Sim, em 78, né? Em 78 você participou do Jovem Arte, um dos primeiros Jovem Arte, então. O terceiro Salão Jovem Arte, né? E aí depois eu já participei de várias edições dos salões, né? Entrei nesse cenário aí das artes plásticas, fiz muitas amizades ali, né? Com os artistas de Cuiabá, né? Praticamente a gente sempre já desenvolvemos vários projetos juntos lá, né? Aline Figueiredo, sim, Roberto Espíndola. Sim, eu fui premiado no Salão Jovem Arte, através da Aline Figueiredo, né, que é uma grande incentivadora e criadora do movimento das artes plásticas Mato Grosso, né, juntamente com Humberto Espíndola, né? Do qual Gervani de Paulo e Adi Sodré foram alunos lá. Justamente. O saudoso Adi Sodré, que nos deixou agora recentemente, né, mano? Então aí, veja bem, Abel, eu criei uma amizade muito grande assim, com o Gervani de Paula, né? Porque quando eu chegava na rodoviária, ia de ônibus aqui para Cuiabá, né? Chegava e o Gervani sempre morou ali no bairro Araés. E aí eu fiz amizade com ele. Quando eu chegava lá, eu já ligava o Gervani, já ia lá, me buscava, né? Aí a gente passava o dia, tal, e aí então, infelizmente, né, Abel, nós perdemos aí um grande amigo aí, um artista plástico reconhecido. Além de Mato Grosso, no Brasil e no mundo, né? O Adi Sodré, né? Que é rondonopolitano, né? Rondonopolitano. Nasceu aqui aos 15 anos, mudou para Cuiabá, né? Sim, ele morava em Cuiabá, estava morando em Cuiabá, né? Wander, a gente vai falar do Gervani mais à frente, né? Numa exposição que você fez lá no MIS, em Campinas, acabou levando o Gervani, que era curador da obra, mas eu queria voltar aqui no seu estilo. Como que você se definiu no seu estilo? Hoje eu olho uma obra sua, esteja onde estiver, eu já sei dos seus traços, já sei das cores que você usa, do seu estilo. Então, que é a cicatriz de cada artista. Mas quando você se descobriu nesse estilo, e que estilo é esse? Emélio, eu tive assim, um grande privilégio, assim, sabe,
97, né? Eu fiquei praticamente 10 anos assim, parado, assim, sem envolver com as artes plásticas, né? Mas aí, o que acontece? Tem um festival da Primavera em Rondonópolis aqui, que por sinal era uma época que a nossa arte aqui, ela acontecia, todos os segmentos das culturais aqui, assim, se reunia e tinha um evento, né? Que foi muito bom. Então teve um evento das artes plásticas, uma exposição, um concurso, né? O quarto salão da jovem das artes plásticas do Festival da Primavera. Inclusive, o Dr. Laudenir Gonçalves, né, foi o meu grande mestre das artes plásticas, que é o crítico de arte, né? Professor da UFMT, e ele participou, integrou da comissão julgadora, né, desse salão, né? Por sinal, foram 3 grandes críticos, né? Aline Figueiredo, né, Laudenir Gonçalves, e veio uma crítica de arte também de Campo Grande, agora me foge a memória, né? Mas então foi um salão muito importante para as artes plásticas de Rondonópolis. E aí nesse salão eu fiquei em segundo lugar com a obra O Pesadelo, né? E aí o Laudenir, ele fez uma matéria fundamental para a minha carreira, sabe? Foi assim que ele publicou uma matéria sobre o salão no jornal Tribuna, né? E aí falando sobre essa obra. Eu pintei assim, eu soltei um pouco minha pintura, comecei a trabalhar um pouco no expressionismo, né? Esses movimentos, assim, então, e aí logo ele fez uma crítica muito boa, sabe? E aí dessa época, nesse momento aí, eu peguei aquela ideia dele, aquela direção, e eu participei no próximo ano, 98, no Salão Jovem Arte, né? No 18º Salão Jovem Arte, onde eu recebi o prêmio de destaque com um conjunto de obras Meninos de Rua, né? Então aí de lá para cá eu comecei a trabalhar nesse estilo aí, né? Legal. Entendeu? Obrigado ao professor Laudenir que achou, né? Vasculhou e achou esse grande artista e acabou definindo o seu segmento do expressionismo. O professor Laudenir, para quem não conhece, é professor doutor, né? Ele é amigo nosso e é um crítico, é membro da maior instituição de crítico de arte do Brasil. Um abraço, professor, e obrigado por ter localizado esse nobre artista rondonopolitano aqui, que bem representa a nossa cidade. Wander, eu te perguntei sobre a primeira obra, né? E eu queria te perguntar agora, qual é para você a sua melhor obra? É Os Namorados? A Praça dos Namorados? Rapaz, primeiramente eu vou mandar um grande abraço para o Laudenir Gonçalves, né? Uma pessoa que eu considero muito, né? Então realmente ele é muito importante para o cenário das artes plásticas do Mato Grosso, não é só Rondonópolis, né? Hoje ele é conhecido dentro do cenário das artes plásticas do Mato Grosso e brasileiro, né? Mas veja bem, Amélio, é difícil você falar de uma obra só, né, rapaz? Eu tenho muitas obras, né, importantes, obras vendidas para colecionadores importantes, né, como Gilberto Chateaubriand, que é um dos maiores colecionadores da América Latina, né? Então ele visitou uma primeira exposição que eu fiz no MACP, né, no Museu de Arte e Cultura Popular de Cuiabá, a UFMT, né? E aí teve a Aline Figueiredo, foi a crítica de arte, ela é a curadora da minha exposição, e ele, o Gilberto Chateaubriand, teve naquele dia lá, estava naqueles dias lá, e aí a Aline convidou ele para a minha exposição, né? Então ele foi fundamental, sabe? Aí ele adquiriu 3 obras minhas, né? Para a coleção dele. O Gilberto Chateaubriand tem mais de 5.000 obras, né? Conhecido internacionalmente. E as obras dele estão no MAN do Rio de Janeiro, né? No acervo dele. Então, assim, deu uma grande repercussão em Cuiabá. E Os Namorados, a Praça dos Namorados? Sim, aí teve uma exposição lá, que foi onde nós aqui de Rondonópolis participamos dessa exposição lá, né? E aí eu pintei essa obra, por exemplo, Os Namorados, né? Namoro na Praça, né? Então foi uma obra assim que eu captei uma cena assim natural, assim, dos namorados, né? Mas e aí eu joguei ela no estilo, né? Então, colorido e tal. E aí, então, essa obra, ela deu uma repercussão, assim, né? Hoje ela é um acervo
da MAGE, né? E tem algumas obras minhas, né? Então, assim, foi um cara, um dos carros-chefe das minhas obras. Boa. Wander, e as premiações, as honrarias, você pode dar uma resumida para a gente, por gentileza? Mélio, eu tive assim, várias premiações aqui, né, dentro de Rondonópolis, né, participei de alguns concursos aqui em Rondonópolis, salões, né? Na época eu tive uma exposição aí sobre Rondonópolis, né? Eu pintei uma obra sobre naquela ponte do rio, do Capé do Casaril ali, né? Então eu ganhei aquele concurso, né? Ganhei em primeiro lugar, né? Teve um concurso que também Sagrado Coração de Jesus fez sobre artes plásticas em Rondonópolis, né? Salão de Artes. Eu também fui premiado, ganhei o primeiro prêmio. E assim, Cuiabá, né? Tem um salão Jovem Arte, que recebi os prêmios, né? Recebi também um prêmio Menção Rosa no salão no Marco de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, tem sim, vários assim nele. Boa. Wander, e como é representar Rondonópolis e Mato Grosso no Carnaval do Rio de Janeiro? Conta pra gente sobre isso. Rapaz, olha, eu fiquei muito agradecido, muito feliz, né? Porque eu recebi uma ligação no carnavalesco, né, da escola de samba lá de Niterói, né? E aí ele fazendo uma homenagem dos 300 anos de Cuiabá. E aí ele escolheu minhas obras como inspiração para a escola de samba, para criar alegoria, né, sabe? E aí então eu fiquei muito agradecido, e aí eles fizeram um trabalho lá, fizeram camisetas, né, A diretoria, né? Produziu uma obra minha, retratou umas obras minhas, né, dos IPs, né? Que legal! Um encontro dos IPs, e aí na hora lá na apresentação lá, eles apresentaram essa obra lá, fizeram um painel né, com essa obra, né? Então foi muito gratificante, porque Cuiabá, nós sabemos, eu tenho uma boa relação com a classe artística de Cuiabá, né? E aí, assim, eu me senti muito honrado, porque eu, por exemplo, como aniversário de Cuiabá, eles me escolheram como um artista de Rondonópolis, né? Mas eu senti muito honrado. Eu falei, não, mas olha, Wander, a gente representou porque eu escolhi o seu trabalho porque você representou né, a escola e o nosso propósito de representação, né? Muito bom, Wander, muito bom. Wander, esse trabalho maravilhoso, né, dos 300 anos de Cuiabá, mas eu queria voltar um trabalho meio parecido, né? Eu sei que você faz bastante palestras, bastante visitações às escolas, inclusive escolas do Rio, Mato Grosso do Sul, muitas no Mato Grosso e muitas em Rondonópolis. Conta pra gente como é ver o olho da criança brilhando ao olhar sua obra, reproduzir sua obra ou falar com você. Inclusive, eu fiquei sabendo que o ano passado as suas obras desfilaram aqui no desfile de 7 de setembro. Conta pra gente um pouco sobre esse trabalho que eu acho que é de repercussão, é de inserção, é de levar a arte para as crianças se espelharem. Quem sabe você dá um choque na criança e fala, você vai ser artista plástico, está aqui a oportunidade para iniciar como Hermes, seu irmão, fez com você no passado. Conta pra gente o que você se sente repassando isso hoje. Mélio, eu posso dizer o seguinte, mas eu sempre fico muito honrado, sabe, que além de várias escolas aqui em Rondonópolis, né, que já fizeram assim, releitura dos meus trabalhos, né? E aí, como uma escola municipal aqui, como você disse aí, né, a escola, eles me representaram, me convidaram para participar de um projeto lá na escola, Semei Joana Maria, né? Inclusive mandar um abraço ao amigo diretor Messias, né, que tem um grande trabalho cultural na escola, né? E aí, veja bem, eles representaram, fizeram um desfile no 7 de setembro, as crianças representaram minhas obras, né? E eles produziram camiseta e tal, então eu senti muito feliz com isso, né? Agora, tem várias escolas aí pelo Brasil, né, rapaz? Então a gente vê o trabalho da gente expandindo pelo Brasil, né? Então, escola, Tangará da Serra, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né?
Teve 2 escolas que já entraram em contato comigo, já fizeram reprodução, mandaram obras maravilhosas, sabe? Que produziram, né, sobre minhas, né? E aí, então, assim, a gente fica muito feliz, né? Porque você vê seu trabalho, seu estilo sendo prestigiado pela sociedade, né? Pelas escolas, que eu acho que é a base do ensino, da formação das crianças, né, velho? Então isso é maravilhoso. E o desfile? O desfile de 7 de setembro, lá foi em Rondonópolis. Foi em Rondonópolis, sim, o desfile foi maravilhoso, rapaz. Assim, você vê, é que aqui nós não temos as imagens aqui, né? Mas assim, você vê várias crianças lá, né? E eu fui na escola antes do desfile, uma semana assim, que antecedeu do desfile. As crianças chegaram lá, as crianças me abraçaram, sabe, feliz, né? Porque estava pintando os trabalhos, né? Eu olhei, eles mostrar para mim os desenhos, sabe? Eu achei que tinha trabalho muito interessante, sabe, Hermélio? Aí eu observo assim, os cuidados da criança. Ela fez a pintura lá, né? O desenho, e aí escreveu assim, Wander José de Mello, sabe? Sabia meu nome e sobrenome. Então, quer dizer, nem era o artístico, é o nome mesmo, né? É o nome completo. De batismo. Então eu me abraçava, sabe? Então isso aí, sabe, a gente se sente muito valorizado, né? Porque as crianças precisam ter investimentos que direcionem para as crianças, para que ela possa desenvolver, né? Motivar despertar o dom da arte, né? E esse desfile foi maravilhoso, né? Foi muito bom. Né? Que bom, Wander. A gente quer aproveitar aqui para agradecer os nossos internautas, né? As pessoas que estão nos ajudando a fazer o programa, o Luciano Carneiro, o pastor Isaías, o Gilvando Otávio Bastos Fraga, o Odécio Garcia e o professor Laudenir Gonçalves, que mandou te avisar, Wander, que está assistindo você. Tá? Rapaz, um grande abraço para o professor Laudenir, uma pessoa que eu tenho maior consideração e estima pelo Laudenir, né? Porque o Laudenir é uma pessoa que eu sempre tenho assim, como base aqui em Rondonópolis, né? E você também, né, Hermélio? Porque se a gente for falar aqui, né? Tem vários projetos que nós se envolvemos, né? E aí, também lembrando aí, Hermélio, antes de sair, o Odécio também, mandar um grande abraço para o Odécio, né? Esse grande incentivador da arte. Já nós estamos participando de um projeto dele virtual aí, né? Um projeto através com o grande crítico de arte, Oscar de Ambrosio, né? O Oscar, ele é de Brasília, e o Odécio, ele fazendo um trabalho muito grande, importante com os artistas brasileiros, né? Inclusive eu sou um privilegiado por estar nesse projeto, né? Então é assim, nós estamos construindo. Que bom. Você tem, além desse trabalho virtual que você está participando, tem outros trabalhos nesse momento que você está participando, mesmo que seja virtual? Além do seu ateliê. Fala do seu ateliê também, Wander, por gentileza. Rapaz, eu acho que o momento que nós estamos passando aí, Hermélio, é um momento assim, que nós, apesar da pandemia, né, nós sabemos assim que são momentos assim, difíceis para a sociedade, né, que nós está acontecendo no mundo, né, mas eu, assim, graças a Deus, né, a família nossa, a gente está todo mundo bem, com saúde, né, isso eu acho que é uma grande bênção de Deus, né. E aí, mas assim, tem havido muita oportunidade para mim, sabe? Participar de vários projetos aí que estão acontecendo pelo Brasil, né, através das artes visuais. E então eu sou privilegiado, além das vendas de obras, né, que eu estou conseguindo vender, né, tanto aqui no nosso estado, como agora recentemente eu vendi um trabalho meu para os Estados Unidos, né, através de uma galeria, que inclusive vou mandar um abraço ao Márcio França, né, que o Márcio França também é um dos grandes artistas de Rondonópolis, e também nós estamos integrando junto essa galeria aqui de Rondonópolis, né? Esses artistas de Rondonópolis, né? Que bom. Vamos falar do ateliê, como que é a produção lá no ateliê? Sim. E o endereço?
Rapaz, o ateliê é o seguinte, eu estou com um ateliê na 15 de novembro, 1641. Perto do Açaí. Justamente, juntamente com o meu irmão Hermes, né? E o Hermes também, ele tem várias obras dele lá, obras bonitas, né? Muito criativo, sabe? Eu assim, sempre falo, converso com ele, sabe? E pessoa que tem um talento muito grande, sabe? Pela arte, né? E aí nós estamos com esse ateliê lá, né? E aí, depois a gente quer convidar as pessoas para ir lá visitar. Tomar um café, visitar, ver as obras, ver o artista produzindo. Com certeza. Tem muitas obras, né? E nós estamos lá trabalhando junto ali, né? Que bom. Wander, e essa pandemia do coronavírus, eu sei que você se encaixou nela artisticamente. Eu tenho notado que as máscaras caíram bem nesse lance que você descobriu de colocar nesse momento nas suas obras, deve ter umas 4 ou 5 obras suas que fala desse assunto, fala da pandemia, né, do coronavírus, do Covid-19, da preocupação, da sua preocupação em permitir que a gente está vendo, além da máscara, está vendo as pessoas distantes um do outro, tanto no barzinho jogando sinuca, no balcão tomando a cerveja. Vejo sempre o cachorrinho lá no canto, lá também, que é uma marca registrada. O Bar do Zé, né? O Bar do Zé. Inclusive, os artistas jogando, se apresentando no semáforo. Vamos lá. Fala do Bar do Zé primeiro aí. Inclusive, até assim, o Hermélio Silva é um grande amigo meu, né? Além dos projetos, grandes projetos que nós temos desenvolvido aí, né? Vou falar dos projetos, né, Hermélio? Nós estamos muito tempo aqui, né? E o Hermélio foi sempre um grande parceiro meu, um entusiasta aqui da minha arte, né, aqui em Rondonópolis, né, sempre foi me atender, assim, nos projetos, me orientando. Eu sei que ele faz, o Hermélio tem feito esse projeto, tanto assim, atendido tanto a mim como os demais artistas de Rondonópolis aí, né, todos os segmentos das artes. Tá, mas vamos voltar para o Bar do Zé. Aí o Hermélio fez eu pintei uma obra sobre do Bar do Zé, né, uma cena assim, comum do dia a dia, né? Que a gente vê as pessoas, através dessa pandemia, as pessoas fazem tudo para manter o seu dia a dia, aí, seu costume. A pessoa chega a fim de tarde, assim, a pessoa vai no barzinho tomar, né? Então, e aí eu vi as pessoas ali, sabe? Eu passando em pé de casa, no bar, né? O dono do bar, ele colocou umas marcas no chão lá, assim, sabe? Para não aglomerar, né? Aí eu achei uma grande sacada ali, né? Eu pintei e produzi essa obra, o Bar do Zé, né? E aí o Hermélio fez um belo poema, né? Texto sobre essa obra, né? Então para mim foi gratificante, né? Teve outros também que escreveram sobre o Bar do Zé, né? Então assim, essa interação cultural eu acho valiosa, né, Hermélio? E aí, assim como eu estou participando desse projeto do Oscar de Ambrosi, que é um crítico de arte, né, de São Paulo, né, que ele sempre tem acompanhado essas exposições através do SESC, né, exposições como bienais, e ele é um cara que escreve sobre o trabalho, sobre os artistas, né, e aí eu comecei a participar desse projeto dele, Arte em Tempo de Coronavírus, no Instagram. E aí eu comecei a mandar e ele produziu os textos, tem sempre produzido os textos valiosos, né? Que bom. Tanto para mim, incentivado. Então, o artista precisa dessa provocação, né? 2 perguntas aqui que estão me cobrando aqui. Você foi no Bar do Zé só filmar e olhar para fazer a obra ou foi tomar uma? Não. Eu fui só passando em frente, só curiosidade. Né? Ah, boa. Mas não precisa ficar vermelho não, tá? Não. Mas assim, o artista ele tem que ver a cultura, né, velho? Assim, agora você não está ali, tá no convívio ali, né? Porque eu acho assim, você tem sua história, né? Assim como outras pessoas que tiveram sua história. Contada no bar ali e tal. Então eu acho que assim, para despertar. Para desestressar. Essa viagem que as pessoas, né? Entendeu? Na realidade, Wander, eu acho que o bar, ele veio para o Facebook, para o WhatsApp. Entendeu? Então a gente fica tomando uma nas redes sociais e tal. Mas a segunda pergunta. Voltando para que eram 2 perguntas, né? Uma você fugiu que não respondeu, que não foi tomar catuaba lá no bar, que é do meu tempo.
Mas me conte quais foram as obras que você fez sobre a pandemia. Eu sei de 2 ou 3. Tem a do bairro do Zé, tem a do artista de rua, mas eu acho que tem mais umas 2 ou 3 aí, não tem? Eu produzi, tem várias, Amélia. Agora estou produzindo uma série de papel, né? São 30, 45, porque eu acho assim que, e aí inclusive eu tenho vendido alguns trabalhos desse aí, né? Porque a obra, ela não é só a tela, o artista ele tem um processo criativo, né? Então eu tenho os papéis assim bons para produzir essas telas, esses trabalhos. Então eu falei, eu vou produzir essa série aí a criação, porque eu acho que você começa a entrar nesse processo de criação, né? E ele é maravilhoso, né? Aí a gente vê o nosso dia a dia e o que está acontecendo em volta, né? E aí eu comecei a produzir, né? E o Oscar, ele até me motivou, ele me deu um voto positivo sobre isso aí, né? Mas aí eu tenho assim, fila no hospital do SUS, né? Boa, muito bom. Tem uma obra também que agora, assim, no momento assim, a gente vai esquecendo um pouco, mas assim, tem como é que é? Tem a dos artistas no semáforo, jogando os facões pra cima lá, um negócio assim, não tem? Tem aquela do. Rapaz, na nossa mente, ela. Isso acontece, mas o artista de rua, né? Artista de rua. E também tem o venezuelano também, né? Legal. Que é um momento assim, que o venezuelano está aí na rua pedindo, né? De cadeira de roda. Eu achei que ele estava no meio do carro, né? Pintando. Então, também tem uma outra também, sobre o momento que está passando político aí, né? Então eu criei aquele trabalho assim da invenção para pegar ratos, né? Eu vi. Foi forte lá, aquela lá, né? Invenção para pegar ratos, velho. Então isso aí processo meio complicado. Né? Wander, eu já te vendi uma ideia para você fazer uma obra, se não me falha a memória, era o catador de soja. Mas eu queria voltar eu quero vender mais 2 ideias para você. Boa! A primeira, o pessoal esperando lá em frente à Caixa Econômica, no sol ardendo e numas tendas mal acabadas, e para receber os R$600 da Caixa Econômica Federal, que é uma fila que dá a volta ao quarteirão. E a segunda é o candidato entregando o santinho para a pessoa e a pessoa não querer receber, porque não sabe aonde que passou esse santinho, se está com coronavírus, se não está. Então, se você fizer essa obra, vai me dever R$1 por cada uma delas, tá? Mas vamos voltar no catador de soja? Sim, o catador de soja é uma obra. Que é uma profissão que a gente não vê, né? Sim, então o Emélio foi um dos que me provocou com essa ideia, né? Falou sobre a questão do... Eu gosto de olhar muito por esse lado, assim, dessas pessoas, humildes, sim, né? Simples, que vivem no dia a dia. Então, acho que o catador de soja foi uma obra, assim, que deu um destaque para mim muito bom, né? Fiz sua exposição no Sesc Arsenal e teve várias visitações lá e sociedade gostou muito, a crítica, né? E aí, inclusive, aquela obra, recentemente agora, teve um escritor, um doutor aí, lá do Reino Unido, né? Legal. Que ele me pediu o direito para publicar no livro dele, isso aí ele está fazendo sobre a questão da agricultura mato-grossense, da Amazônia, né? E aí, por sinal, aquela obra aí também é do nosso amigo empresário Souza, né? Do Baratão Terromar, né? Que eu também mando um abraço para ele, o Souza. Coronel Souza. Incentivador das artes, sim, mato-grossense. A gente tem um grande prazer, né? E valorização por ele, pela iniciativa do Souza, né? Bom, Wander, só para confirmar aqui, o catador de soja é a pessoa que cata a soja que cai dos caminhões que manobram nas rodovias, em frente à ADM lá, e eles catam a soja para, não sei se para vender ou se para consumir. E ele cata essa soja no sol ardente, aqui, né, no nosso sol rondonopolitano, e como diz um amigo meu, é um sol para cada um. Aqui. Inclusive o Emélio Silva é autor de um texto aí maravilhoso que o Emélio escreveu aí pelo Jornal Tribuna, né? E aí está nos livros aí, né, Emélio? Então, assim,
É muito importante porque o artista, eu sinto muito privilegiado quando você produz uma obra e que um escritor, ele interage com aquela obra, né? Wander, na realidade eu não sou besta, né? Eu quero me agregar a você para poder me valorizar, não está? Não, Um artista de renome internacional. eu que sinto privilegiado, velho. Wander, e a sua exposição lá em Campinas, que você fez primeiro, você fez exposição no MIS, nas galerias do MIS, do Centro Cultural Carlos Gomes, desculpa, né? Lá na Praça Imprensa Fluminense, e depois você fez no MIS, você foi tão ousado, fez no MIS que levou Gervani de Paulo como curador. E eu acabei assistindo essas exposições lá. Conta pra gente como é que foi. Velho, na verdade nós fizemos esse projeto assim, em parceria, né? Você você me ajudou desde o projeto e tal, né? Você me deu uma assessoria muito, muito importante, valiosa, você contribuiu para que a exposição fosse acontecida lá em Campinas, né? Tanto no MIS como no Centro Cultural. Então eu tive a oportunidade, foram projetos valiosos, né, que nós fizemos através dos incentivos do governo do estado de Mato Grosso, né? Projeto cultural, e aí é onde eu levei alguns artistas de Rondonópolis, né? Então na época eu levei os artistas de Cuiabá, eu fiz uma integração com os artistas de Cuiabá, levei o artista lá, o Gervani de Paula, né? Inclusive também agora a gente tem o Adir Sodré. Adir Sodré foi, né? Foi. Benedito foi Nunes, as obras deles, né? Benedito Nunes também é um saudoso artista, que era grande parceiro nosso das artes plásticas, né? E também faleceu. E eu queria só acender as lamparinas da sua memória, que essa obra que está atrás aqui, o autor dela esteve lá, visitado. O Peixoto, lembra? Sim, o Peixoto também, eu vou mandar um abraço para ele, né? Uma pessoa que está nos Estados Unidos, né? Mas ele nos prestigiou lá, né? Um artista de talento, né? Mas assim, os artistas de Rondonópolis aqui, também o Valcides participou dessa exposição, o Paulo Pires também teve suas obras, né? Uhum. Então eu procurei assim sempre fazer essa integração por exemplo, com Mato Grosso, né? Os artistas de Cuiabá, né? E está integrando com os artistas de Cuiabá e Rondonópolis, né? Aham. Muito bom. Queria mandar um abraço aqui, Wander, para o Paulo Taborda, né, futebolista lá do União Esporte Clube. E, Taborda, obrigado. Nós também fizemos um trabalho fizemos uma crônica muito legal de uma visita, de um jogo o Taborda participou, acho que foi em Corumbá, lá, e é uma crônica muito legal. Um abraço. Um abraço aí, Paulo. Wander, vive-se da arte em Rondonópolis, vive-se da arte plástica em Rondonópolis, da música, da literatura? Hermélio, você é muito sabedor disso aí, né? Você sabe que nós artistas aí, nós trabalhamos assim, dedicamos nossa arte, não é fácil, né? Rondonópolis, né? Porque os incentivos aqui são poucos, né, Hermélio? Eu acho que sim, tem que haver mais incentivo na nossa cidade, né, para que o artista possa trabalhar, né, atuar, entendeu? Mas eu posso assim, eu não me reclamo, sabe? Porque eu sempre vendi meus trabalhos, né? Mas eu vejo que tem muitos artistas aqui que têm dificuldade, assim, entendeu? De sobrevivência, porque a arte não é uma coisa comum, uma coisa simples, é um processo de criação que tem que ter o espectador, a pessoa que absorve a arte para adquirir, né, os trabalhos, né? Wander, eu sempre coloco você como um exemplo de dos pouquíssimos artistas que vivem da arte aqui em Rondonópolis. Eu, por exemplo, eu uso como hobby, né? Se eu fosse preocupar em vender o livro que eu produzo aqui, eu estava na roça, como diz lá pra gente em Goiás. Inclusive o Hermélio, eu te falar, o Hermélio é um teimoso, né? Assim como eu, né, Hermélio? Então nós podemos dizer assim, culturalmente nós somos, né? E aí, então assim, insistente, mas o artista ele tem que fazer isso mesmo, ele tem que brigar e, sabe, para prevalecer seu trabalho, a sua arte, né? Porque se você começar a reclamar, essa coisa não vai, né? Mas assim, eu vejo, né, Hermélio, que nessa época agora, por exemplo, eu tenho uns projetos aqui já estou desenvolvendo, né?
incluindo os projetos em São Paulo, né? E aí em Brasília tem convite já para exposição em Brasília, né? E aí as coisas, por exemplo, eu entrei num grupo de artistas, grupo de artistas de São Paulo, entendeu? Grupo oficial dos artistas de São Paulo. Então eu assim, tô juntamente com a Marlene Trova, né? Também um grande artista, um abraço para ela. E o França também está nesse projeto. E aí, veja bem, nós estamos sendo incluídos lá nos eventos que vai acontecer em São Paulo, né? Entendeu? E aí eu já recebi convite agora recentemente para fazer uma exposição lá, fui selecionado, né? Entre 9 artistas lá de São Paulo, lá, né? Entendeu? E aí nós está em andamento esse processo aí, né? Wander, eu tenho uma notícia triste para você. Nosso tempo está acabando. Eu vou abrir espaço para você aqui à vontade, para você agradecer aos nossos internautas, seus parceiros, seus amigos. De antemão, já te agradecer por ter nos ajudado e aceito o convite de estar aqui conosco. Fique à vontade. Hermélio, eu só tenho a agradecer, Hermélio, pelo seu convite, né? Pela sua fineza e desejar que esse trabalho seu, esse programa continue sempre brilhante, né? O trabalho que você faz com dedicação. E agradecer a todos os meus amigos aí que estão acompanhando esse programa, né? Um abraço para todos aí, né? E todos que nos prestigiaram com o seu trabalho aí, com sua presença, né? Um grande abraço para todos aí. Ok. A gente quer agradecer aos nossos patrocinadores, né? O Roberto Restaurante, Ascom Assessoria Contábil, Jair Matias Cabeleireiros, a Center Livros, Roberto Telóis, Cleiton Flaumer, que é o autor da música Cristalinas, que nos cedeu graciosamente, a Web TV Rondonópolis, e que nós tenhamos uma boa semana, um bom sábado e até o próximo sábado. Obrigado. Valeu.